Olá pessoal, eu vou fazer aqui um videozinho rápido para fazer uma pequena introdução à questão das formas musicais. Estou disponibilizando esse PowerPoint para vocês, só que esse PowerPoint está em construção. Agora mesmo eu já fiz vou tendo ideias e vou acrescentando. Então, só para iniciar a discussão aqui, então a maioria das músicas, principalmente uma música um pouco mais elaborada, que é o que a gente está lidando aqui, não desprezando nenhuma música simples, folclórica, e tudo é interessante. Os próprios compositores se empregam músicas folclóricas simples e eles conseguem, a partir dessas técnicas, esticar a música, né? Dar uma forma para ela, né? Uma forma um pouco maior. Isso não está só ligado a canções, gente, tá? Melodias, estruturas, né? Vão fazendo pequenas estruturas que vão ficando maiores, né? Que é o que interessa para nós agora, por isso que eu estou fazendo aqueles mapas com vocês, né? Então, assim, vamos colocar essa pequena discussão. Então é o seguinte, uma das coisas que os compositores utilizam é a repetição e contraste. Então, só a questão da repetição, se tiver um ritornelo na partitura, você já não pode estar falando de música da Renascença. Se tiver 3 sustenidos na armadura de clave, você já não pode estar falando da Renascença. Então, esses aspectos, esses detalhes, começam a ser importantes. Tonalidade maior, tonalidade menor, já é barroco para frente. Então, música modal. Então, é muito mais difícil para nós compreendermos a música da Renascença, né? Então, porque lá é uma parte só, é uma coisa só. Então, tem um vínculo muito forte aqui com tonalidade. Isso aqui já é uma coisa bem interessante. Com a métrica, a tonalidade exige mais ou menos que tenha 8 compassos. Você vai pegar uma melodia modal, ela pode ter às vezes 7 compassos, 13 compassos. Ela não segue essa estrutura rígida da música tonal. E existe talvez alguma razão para que você tenha esse vínculo, essa conexão entre repetição, forma e essa simetria dos 8 compassos, 16 compassos, né? Então, geralmente as partes são múltiplos de 4, 8, 16, 32, vocês vão reparar nessas coisas. Então, o romantismo vai começar a quebrar com isso. Então, não vamos falar sobre o romantismo agora, vamos na base das coisas aqui. Então, existe uma ligação muito forte entre tonalidade e essa métrica, né? E eles vão utilizar isso, repetição. Você faz um tema, aí você repete de novo o tema. Começa a dar um pouco de forma nas coisas, né? Que é uma coisa que não tinha antes. E uma das características muito fortes aqui desse momento aqui inicial, vamos pegar barroco aqui, vou falar barroco e clássico. Inclusive a questão do clássico aqui, eu vou trazer a imagem dos jardins do Castelo de Versalhes, que é essa formatação, o jardim formatado de Versalhes. Nós temos uma cópia dos pobres aqui. Então o jardinzinho todo pronto, as arvorezinhas todas iguais, isso é bem clássico, né? E tudo começa um pouco com a questão das danças barrocas, as suítes, né? Então é o seguinte, uma boa composição deve apresentar um equilíbrio entre esses dois ingredientes, não ter, por exemplo, uma abundância de ideias desconexas. Isso aqui é complicado. Tem muita gente que faz muita música legal assim, mas tem um monte de ideia, né? E essas ideias não estão conectadas umas às outras. Isso aqui já é importante vocês começarem a observar. Então, de alguma forma, nós estamos sempre na expectativa que os compositores nos surpreendam. A gente gosta disso. Oh, nossa, que legal isso aqui, eu não estava esperando por isso daqui. Então, os compositores gostam de brincar com essas ideias, mas essas ideias devem estar conectadas com elos, né? Então, isso é importante a gente começar a observar.
Aí aqui já seria um exercício interessante, eu comecei a fazer. Ele vem desse livro do Roy Bennett, que como é que os compositores criam um contraste. Então, melodias contrastantes, por exemplo, uma melodia muito alegre, depois uma melodia muito triste. Isso daqui eu vou precisar buscar um exemplo, tem vários, mas vamos fazer essas relações. Exemplo significativo, não adianta mostrar uma música que vocês não conheçam, né? Adianta sim, mas mudança de tonalidade talvez é o que se mais usa, principalmente no barroco, tá? No clássico se usa também, mas aqui é um dos principais elementos, tá? Então a primeira parte está num tom, a segunda parte está no outro, e esse contraste a gente gosta. E existe alguns limites para isso aqui. Mudança de modo, isso aqui também é usado muito, inclusive em música brasileira, tá? A primeira parte está em tom maior, modo maior, vamos chamar, a segunda parte em modo menor, né? Ritmo aqui ele coloca, ele não explica, né? Mas eu estou tentando explicar aqui. Eu penso mais que ritmo, questão de densidade rítmica. Por exemplo, no barroco, você tem o contraste se dá muito andamento e tonalidade, porque eles não tinham muitos recursos. Por exemplo, não tinha recurso de dinâmica. O cravo, tudo muito centrado no cravo. E o órgão também, eles têm aquele som característico, mas o cravo não tem dinâmica. Você toca nada, se apertar a tecla com mais força, como você faz no piano, não vai sair um som mais forte, tá? Ele vai sair aquele tem. Então, se você quiser criar uma densidade rítmica, alguma coisa mais, vou chamar de densidade, vai ser melhor, densidade rítmica, né? Então você vai fazer um adágio, você faz poucos acordes assim, blém, coloca uma frasezinha ali e tal, um baixo um pouco mais lento, assim, espaçado, né? E aí você quer uma coisa um pouco mais mais densidade, coisa mais rápida, você tem que colocar mais notas, a mão direita assim, tem que ter muita nota no cravo, porque ele não tem dinâmica. Então no barroco, você vai fazer uma coisa, porque você não pode fazer crescendos, decrescendos, essas coisas não existem. Isso é então, já se fez muito essa coisa aí, um erro assim, de romantizar um barroco, fazer uma orquestra barroca, tocar barroco com piano. Essas coisas estragam tudo. Então, tá tudo um pouco conectado aqui, tá? É muito difícil ver uma coisa isoladamente. Ambiência eu coloquei aqui como uma coisa de espaço para mim, consonância e dissonância. Então já vê que ele usa muito potencial de orquestra, crescendo, decrescendo, né? Ó aqui. Bem pastoral. Isso é um ambiente, não é uma ideia, então fica difícil definir esses termos, textura, ambiência. O que é ambiência, textura? Eu estou tentando trazer alguns exemplos e nada ainda muito técnico, tá? É mais para a gente começar a prestar atenção nesses termos. E essas diferenças, por exemplo, não vai acontecer muito no barroco, tá? Então já é uma forma de vocês estarem diferenciando, por exemplo, clássico de barroco, romântico de barroco. Isso é importante. Textura. Tem textura no barroco? Tem, mas é um pouco difícil de perceber. Porque eles também não têm muitos recursos de instrumentos, tal, né? Mas tem. Um exemplo de textura, para mim, por exemplo, esse Villa-Lobos aqui, né? É muito interessante isso aqui. Ele sabia muito essa coisa de harmônico, né? Então, é timbre também, mas é mais que isso. Ele utiliza os instrumentos com um pouco mais de propriedade, fazendo assim, ó. Entra o ruído também, sabe? Mistura ruído
Entraria até música eletrônica aqui, mas ele não gostava de música eletrônica, que ele passou pro... Ele aprendeu com o Barrese, mas ele passou pro Claudio Santoro, né, parece. Então aqui entra a melodia, né, com orquestra e tal. Então ele faz essa fusão de... Ó. Tá imitando um trem. Mas a gente sabe que não é um trem, mas ele é um exercício, né? Faz uns harmônicos, explora muito grave do instrumento, muito agudo do instrumento. Aí tem as cordas sendo tocadas. Ó. Tem isso. Tem uma outra peça que é muito interessante. Também nesse contexto, aqui eu já vou. A Rhapsody in Blue do Gershwin, que tá aqui, ó. Isso. Então eu tô colocando esses vídeos aqui, espero que vocês. Essa peça é muito interessante. Aí vocês precisam ver com calma, né? A gente tem que aumentar. Ele, judeu, né, morava no Harlem. Eu via os negros, aquelas igrejas, o pessoal cantando. Provavelmente podia entrar, né, um branquinho lá, mas eles ouviam do lado de casa. Então esse som de clarinete também é muito... Os judeus é muito isso aqui, né, gostam disso. E é muito interessante, que é um concerto para piano, e ele consegue misturar o piano, que é um instrumento muito clássico, com essa metaleira, essas cordas. Ó. Outra parte aqui que eu tinha selecionado aqui, que ele faz um piano ao cabaré, né? Ó, esses trompetes, essas surdinas, assim. Então começa a perceber essas coisas de contraste. Timbre também é uma coisa que vai entrar muito no século XX. A própria discussão do que é timbre é muito complicada, mas olha aqui, século XX isso vai acontecer de forma bastante... Não é nosso foco, eu só quero mostrar para vocês. Essa aqui é um compositor italiano, chama Sequência. Ele faz sequência para vários instrumentos. Sequência 1 é para flauta, parece e tal, né? Então é para voz feminina. Isso aqui é século XX, tá? Isso aqui de 1966. Beatles estava rolando e o cara fazendo isso aqui. Então no barroco, o que eles vão fazer contraste, principalmente em tonalidade e andamento, que eles não tinham muitos outros requisitos. Não dá para fazer crescendo, não dá para fazer. Então é o seguinte, a minha professora falava: o barroco é bolinha preta ou a bolinha branca, não tem bolinha cinza. Ou é forte ou é fraco, ou é rápido ou é lento. Claro que eu estou exagerando, mas é bem claro que fica isso daí. A questão de instrumentos também está muito ligada a isso, que é o que a gente está estudando aqui, né? Por exemplo, coisas que o cravo faz que o piano não vai fazer. Então, quando você vê interpretações romantizadas do barroco, se fez muito erro, né? Você ouviu Glenn Gould tocando bar, sabe? Ele canta, nossa, o dedo dele parece mágico. Então a questão das modulações, elas vão acontecer aqui. Tem um esquema aqui
eu vou melhorar isso aqui, mas é o seguinte, você tem as tonalidades vizinhas. Então, a tonalidade da tônica, Dó menor. Sol menor é a dominante menor. Não tem nada a ver com as funções lá que a gente vê. Não é que não tem nada a ver. É o quinto grau acima, eles vão chamar de dominante menor. Uma outra característica importante do barroco, que também não está escrito assim claro nos livros, é que você não tem mudança de armadura de clave no meio da música. No clássico você já vai ter. Então Beethoven, por exemplo, vai mostrar, vai fazer essa mudança. Então essas características vocês precisam estar atentos. Então aqui está mostrando de forma esquemática. Tonalidade da tônica Dó menor e a dominante Sol menor. E a subdominante quinta abaixo é quinta acima e quinta abaixo, Fá menor. Tá, relativa maior, tá certo. Ele vai Dó menor, homônima, que a gente vai chamar. Dó maior, Dó menor, Dó maior. E aqui a relativa maior, que é o Mi bemol. Vocês podem fazer os exercícios assim. Então, por exemplo, as tonalidades vizinhas de Dó, Dó maior, é o Sol dominante e Fá maior, subdominante. Esqueça a questão das funções agora. E a sua relativa? Qual é a relativa de Dó maior? É o Lá menor. Então, se a tonalidade for Dó maior, as tonalidades seriam Sol maior, Fá maior e Lá menor, né? E aí tem homônima também, que seria o Dó menor. Esqueci de falar aqui. Então faça esses exercícios. Então você pode ir para 1, 2, 3, 4, 5 lugares. Por quê? Porque no barroco eles não tinham ainda um sistema temperado de afinação. Se mudasse uma tonalidade muito afastada, teu ouvido ia dar um nó, tá? E os instrumentos não suportavam. Assista aquele o mestre da música, que ele afinava o cravo lá, que o tal do Ramon dos pobres lá foge. Então tinha esse problema. Os instrumentos também não tinham tanta... Por isso que as cordas vão, mas um piano... Por isso que não tinha piano também. O piano não segurava a afinação. Eles não tinham uma... Você não pode afinar um piano e tocar. Você tem que deixar acordar. E o cravo pode. Então vamos tocar um concerto em Ré maior. Vai tomar um chazinho, o cara afina o cravo em Ré, basicamente, e vai tocar. Não dá para tocar em todas as tonalidades assim direto, tá? Aí tá, vamos falar sobre a forma binária, forma ternária, ainda de forma bastante rudimentar. Forma binária, nossa, como tem erro, é composta de duas partes, que são geralmente feitas do mesmo material. Então as duas partes da forma binária aqui no barroco, principalmente, ainda são muito parecidas uma com a outra, tá? Então elas são feitas da mesma coisa. Isso é uma característica da forma binária que vai ter muito exemplo em danças barrocas, né? Vamos seguir o que está escrito aqui. Forma binária é composta de duas partes, que são geralmente feitas do mesmo material composicional, sem grandes contrastes estruturais. O contraste se dá mais pela modulação, que é quase obrigatória. Então, assim, se você não fizer uma modulação, talvez a música fique um pouco sem graça, mas ela funciona. Um bom exemplo, aquele minuto de Madalena Bach, parece que está em Sol, a primeira parte. A segunda parte ele não modula, ele faz em Sol. Mas ele não fica parado, né? Bons exemplos são encontrados em danças barrocas. Então você quer procurar muitos exemplos de forma binária nas danças barrocas, nas suítes, tá? Todas elas, as suítes, são danças, né? E a dança está muito ligada à corte francesa, tal, né? Tem muita influência lá. Acho que eu já falei da teoria francesa dos compassos. Tá? Uma característica muito forte da forma binária é que, isso aqui é importante, ouvir somente a parte A, que deve ser repetida, temos a impressão que a peça não terminou, principalmente se tiver modulação. Então isso é uma característica forte que eu quero que vocês estejam atentos, né? Então você fica com a expectativa que a música vai continuar. Então esperamos que pela segunda parte da música que ela
conclui a primeira parte. Então tem um esquema aqui bem legal, que você vai ter aqui a parte A, ela sai de uma tonalidade da tônica. Por exemplo, saiu de Dó maior, ela vai para dominante Sol maior. Então ela começa em Dó maior e ela termina em Sol maior aqui, esse A. Ela volta de novo, Dó maior, Sol maior. Aí a parte B, ela sai de Sol maior e volta para Dó. Só que aqui a parte B é um pouco mais trabalhada, não é um A transposto. Ela vai sair de Sol, vai voltar para Dó e ela vai ter que passar por vai dar uma cozinhada aqui, explorar regiões comuns, que são as regiões do campo harmônico. Por exemplo, Sol, ele pode ir para Lá menor, pode ir para Ré menor, aqui no meio do caminho, e geralmente eles vão fazer uma espécie de uma progressão, que por exemplo tinha lá no Bach, na invenção de Bach, que ele faz para chegar a voltar a tonalidade, tá? Isso é muito comum em concertos também. Tem um exemplo então muito legal aqui, que eu vou tocar só o comecinho dele aqui, que vocês conhecem bem. Então o Bourrée de Bach, ele sai de Mi menor e termina em Sol maior. Ó, de Mi menor, oh meu Deus, a repetição é obrigatória. Isso, aqui então ele entrou no Bem. Foi para Lá menor. Si maior, que é dominante de Mi. Progressão. Agora também ele vai fazer uma preparação para Sol maior, Mi menor. Ele parte de Sol maior. A progressão Mi, Lá, aí ele quebra aqui. Essa parte é muito louca. Então ele termina em Sol. Então tá, esse exemplo para mim é muito forte. Quando você quiser entender forma binária, barroca, volte aqui e veja. Então ele sai de Sol maior, sai de Mi menor, termina em Sol maior, volta aqui. Então aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 compassos, tá? Tá dentro do coisa. Aqui já não tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então é muito mais rebuscado isso daqui, principalmente harmonicamente, tá? E aquela ideia, tá do ti, tá da ti, tá da ti, tá da da. Qual é o motivo aqui? Tirote, tiratã, tiratã, tirote, tirati, tiratã, tirotirarira. Então aqui, ó, isso é o motivo. Três notas, sempre a última nota. A nota que leva, tem que ter uma nota que leva o acento. Comece a fazer essas relações, tá? E ele basicamente usa esse motivo o tempo todo, só pouquinhos momentos que ele vai fazer algumas cadências, né? Voltando aqui, então, esse esquema aqui vai ficar claro. Tem um outro exemplo aqui, então temos que fazer aquela coisa de clicar aqui, ele vai te levar para este. Se lembrar aí a gente fala. Então lá, começa em Fá maior e vai terminar em Dó maior, que é a dominante de Fá. Provavelmente isso é feito com computador, né? Muito bem feito isso aqui, gente. Então, eu quero que vocês façam coisas assim. Eu também quero fazer coisas assim. Dá trabalho.
Aí ele sai de Dó, vai para Ré menor, tá vendo? Agora ele vai fazer a progressão em quintas. Volta. Ok. Então, eu vou parar aqui, não vou entrar na forma ternária agora. Depois eu faço um outro vídeo sobre a forma ternária. Aí, vamos começando a digerir essas ideias aí, tá bem? Valeu!